Meu nome é Juliana, tenho 29 anos, e minha vida sempre foi uma sucessão de expectativas não atendidas. Casei cedo com o Marcos, um homem bom, trabalhador, mas que com o tempo se tornou previsível, quase uma extensão da rotina. Nossa paixão, se é que um dia existiu de verdade, se dissolveu em contas a pagar e no silêncio confortável, mas sufocante, de um casamento sem grandes emoções. Eu me sentia presa, invisível, como se a vida estivesse acontecendo em outro lugar, e eu apenas observava de longe. Tentava preencher esse vazio com trabalho, com cursos online, mas nada parecia suficiente. A carência era um buraco negro dentro de mim, sugando qualquer resquício de alegria. E foi nesse cenário de desilusão e anseio por algo mais que o inesperado aconteceu, virando meu mundo de cabeça para baixo e me mostrando um lado de mim que eu nem sabia que existia. O que vou contar hoje não é uma história de amor romântico, mas de uma descoberta avassaladora, de um prazer que eu jamais imaginei encontrar, e das consequências que ele trouxe. Preparem-se, porque essa é a minha verdade, nua e crua. Tudo começou quando Marcos, meu marido, precisou viajar a trabalho por 2 semanas. Era a primeira vez que ele ficava tanto tempo fora desde que nos casamos. No início, senti um alívio estranho, uma liberdade que eu não sabia que precisava. Pensei em aproveitar para colocar a leitura em dia, assistir a filmes, talvez até sair com alguma amiga. Mas a solidão logo bateu, mais forte do que eu esperava. A casa parecia grande demais, o silêncio ensurdecedor. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da casa ao lado. Era o meu vizinho, Ricardo. Ele era viúvo há alguns anos, um homem na casa dos 40 com um ar misterioso e um sorriso que, confesso, sempre me intrigou. Nunca tínhamos conversado muito, apenas os cumprimentos protocolares. Mas naquela noite, o barulho era insistente, como se ele estivesse tentando consertar algo. Hesitei por um momento, mas a curiosidade e a solidão me impulsionaram. Bati na porta dele. "Está tudo bem, Ricardo?" Ouvi um barulho e fiquei preocupada. Perguntei, sentindo meu rosto corar. Ele abriu a porta, sujo de graxa, com uma ferramenta na mão. "Ah, Juliana, desculpe o incômodo. Meu carro quebrou e estou tentando dar um jeito, mas acho que vou precisar de ajuda", ele respondeu, com um olhar cansado, mas um brilho nos olhos que me desarmou. Ofereci ajuda, sem pensar muito. Ele riu, um riso rouco e gostoso. "Você? Não quero sujar suas mãos delicadas." Mas eu insisti. E assim, passei as próximas horas na garagem dele, segurando a lanterna enquanto ele se debruçava sobre o motor. O cheiro de graxa, o suor escorrendo pelo rosto dele, a proximidade inesperada. Algo em mim começou a despertar, uma sensação de utilidade, de cumplicidade, que eu não sentia há muito tempo. Quando finalmente conseguimos fazer o carro funcionar, já era madrugada. Ele me agradeceu com um abraço apertado, e eu senti o calor do corpo dele, a força dos seus braços. Um arrepio percorreu minha espinha. "Obrigada pela ajuda, Juliana. Você salvou minha noite." Ele sussurrou, e seus olhos encontraram os meus em um momento que pareceu durar uma eternidade. Voltei para casa com o coração acelerado, confusa com o que estava sentindo. Era errado. Ele era meu vizinho e eu era casada. Mas a solidão e a carência eram mais fortes do que qualquer barreira moral. Nos dias seguintes, a tensão entre nós era palpável. Ricardo começou a me cumprimentar com um sorriso mais demorado, a me olhar de uma forma diferente. Eu me pegava observando a casa dele, esperando por um sinal, por um encontro casual. Minha mente estava em chamas, dividida entre a culpa e um desejo crescente. Uma tarde, ele me chamou para ajudar com um problema no jardim. Vesti um short curto e uma blusa leve, sentindo uma excitação estranha. Enquanto eu o ajudava a podar as roseiras, nossas mãos se tocaram acidentalmente. Um choque elétrico percorreu meu corpo. Ele não desviou o olhar, apenas sorriu. Um sorriso cúmplice que me fez tremer.
Você tem um toque mágico, Juliana. Ele disse, a voz rouca. Meu rosto corou, e eu senti o calor subir. A conversa fluiu, leve, descontraída, mas carregada de uma eletricidade que eu nunca havia experimentado. Ele me contava sobre sua vida, suas perdas, seus sonhos. E eu me abria, revelando frustrações e anseios que eu nunca havia compartilhado com Marcos. Era como se ele enxergasse a Juliana que estava escondida, a mulher que eu havia esquecido que era. Quando o sol começou a se pôr, ele me convidou para tomar um vinho na varanda. Hesitei, mas a vontade de prolongar aquele momento era mais forte do que qualquer receio. Sentamos lado a lado, o silêncio preenchido pela melodia dos grilos e pela intensidade dos nossos olhares. Ele pegou minha mão e eu não recuei. Seus dedos traçaram linhas na minha palma e eu senti meu corpo reagir, cada célula vibrando em antecipação. Você é linda, Juliana, ele sussurrou, e seus lábios encontraram os meus. O beijo foi lento, hesitante no início, mas logo se tornou urgente, faminto. Era um beijo que me tirou o fôlego, que me fez esquecer do mundo, do meu casamento, de todas as regras. Era um beijo que prometia o prazer que eu tanto buscava. E eu me entreguei, sem pensar nas consequências, apenas sentindo a intensidade daquele momento. Aquele beijo foi a virada, o ponto sem retorno. Eu havia cruzado a linha, e não havia mais volta. As noites seguintes foram um borrão de paixão e segredos. Cada vez que Marcos ligava, eu sentia um aperto no peito, uma culpa que me corroía, mas que era rapidamente abafada pela excitação de me encontrar com Ricardo. Nossos encontros eram secretos, furtivos, cheios de adrenalina. Na casa dele, no meu jardim à noite, em qualquer lugar onde pudéssemos roubar um momento. Eu descobri um prazer que eu nunca havia experimentado, uma intensidade que me fazia sentir viva, desejada. Ricardo era atencioso, apaixonado, e me fazia sentir como a mulher mais especial do mundo. Ele me elogiava, me tocava de uma forma que Marcos nunca havia feito, explorando cada curva do meu corpo, cada ponto de prazer. Eu me sentia livre, desinibida, entregue a uma paixão avassaladora. Mas a culpa estava sempre lá, à espreita, como uma sombra. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, que eu estava traindo Marcos, o homem que havia prometido amar. Mas a sensação de estar viva, de ser desejada, era viciante. Eu me perguntava como havia chegado a esse ponto, como a Juliana, que sempre se considerou correta, havia se transformado na mulher que se entregava a um caso proibido. Mas a resposta era simples. Eu estava buscando o que me faltava, o que Marcos não podia me dar. E Ricardo estava preenchendo esse vazio, mesmo que de uma forma perigosa e condenável. A cada encontro, a intensidade aumentava, e eu me via cada vez mais envolvida, mais perdida nesse labirinto de desejo e culpa. Eu sabia que aquilo não poderia durar para sempre, que uma hora a verdade viria à tona, mas eu não conseguia parar. O prazer era grande demais, a necessidade, incontrolável. Marcos estava prestes a voltar, e o pânico começou a me consumir. Eu precisava colocar um fim nisso, antes que tudo desmoronasse. Tentei me afastar de Ricardo, mas ele não facilitava. Seus olhares, seus toques sutis, suas mensagens, tudo me puxava de volta. Uma noite, ele me chamou para conversar. Juliana, eu sei que Marcos está voltando, mas o que aconteceu entre nós? Não posso fingir que não significou nada, ele disse, com a voz embargada. Eu senti meu coração apertar. Eu também não podia fingir. Eu sei, Ricardo, mas eu sou casada. Não podemos continuar com isso. Respondi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele se aproximou, me abraçou apertado, e eu senti o cheiro dele, o calor do corpo dele. Era uma tortura. Eu te entendo, mas saiba que eu me apaixonei por você, Juliana. Ele sussurrou, e suas palavras me atingiram como um raio. Apaixonado?
Eu não esperava por isso. Eu pensei que era apenas desejo, paixão. Mas amor? Aquilo complicava tudo. Eu me afastei, confusa, com o coração em pedaços. Voltei para casa, e a solidão parecia ainda maior. Marcos chegou no dia seguinte, e eu tentei agir normalmente, mas cada toque dele, cada beijo, me parecia uma traição. Eu me sentia suja, culpada, e a mentira me sufocava. Uma noite, enquanto Marcos dormia, eu peguei meu celular. Tinha uma mensagem de Ricardo. Sinto sua falta. Meu coração disparou. Eu não podia continuar com aquilo. Eu precisava confessar. Precisava me libertar desse peso. Mas como? Como contar a Marcos que eu o havia traído e com o nosso vizinho? A ideia me aterrorizava. Eu sabia que destruiria nosso casamento, nossa vida. Mas a mentira era insuportável. Eu estava em um beco sem saída, presa entre a culpa e o desejo, entre a lealdade e a paixão. O prazer que eu havia encontrado onde menos esperava havia se transformado em uma prisão, e eu não sabia como escapar. Decidi que não podia mais viver com essa mentira. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Uma noite, chamei Marcos para conversar. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Marcos, eu preciso te contar uma coisa, comecei, a voz embargada. Ele me olhou, confuso, e eu vi a inocência em seus olhos. Aquilo me doeu ainda mais. Respirei fundo e contei tudo, cada detalhe, cada encontro, cada beijo. Ele me ouvia em silêncio, o rosto pálido, os olhos arregalados. Quando terminei, a casa estava em um silêncio sepulcral. Ele se levantou, sem dizer uma palavra, e foi para o quarto. Eu sabia que havia destruído tudo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu senti um vazio ainda maior do que o que eu tentava preencher. No dia seguinte, ele me disse que precisava de um tempo, que não sabia se conseguiria me perdoar. Ele se mudou para a casa da mãe dele, e eu fiquei sozinha, na casa que antes parecia grande demais, agora parecia vazia demais. Ricardo tentou me procurar, mas eu o evitei. Eu precisava lidar com as consequências das minhas escolhas, sozinha. O prazer que eu havia encontrado, por mais intenso que fosse, havia me custado tudo. E agora, eu precisava reconstruir minha vida, pedaço por pedaço, tentando encontrar um novo caminho, uma nova Juliana. Essa história é um lembrete de que as escolhas que fazemos, por mais prazerosas que pareçam no momento, sempre têm um preço. E às vezes, esse preço é alto demais. Mas também é uma história sobre a busca por si mesma, por uma vida mais intensa, mesmo que os caminhos que escolhemos sejam tortuosos e cheios de perigos. Eu me arrependo? Não sei. Talvez sim, talvez não. O que sei é que eu nunca mais serei a mesma Juliana. Eu sei que essa história é complexa e pode gerar muitas opiniões diferentes. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre as minhas escolhas, sobre o que eu fiz. Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas próprias experiências ou suas reflexões. Eu vou ler cada um deles com atenção. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se ela fez vocês pensarem sobre os limites do desejo e da moralidade, por favor, deixem um like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias reais e impactantes como essa. E se vocês querem acompanhar mais relatos de vidas que se cruzam com o inesperado, com o proibido, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. A vida é cheia de surpresas, e nem sempre o prazer vem de onde esperamos. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima!